Temos caminhado aí na Reforma Protestante e ontem eu estava ali no meu prédio e o elevador demorava e eu fiquei pensando, o que está acontecendo? Será que alguma coisa aconteceu? Quando chega o elevador tinha mais ou menos umas 25 crianças, todas com cara de bruxa ou algum tipo de monstro, porque a gente com essa cultura americana nossa, então estamos dando doces para crianças lá no prédio. E eu brinquei com a minha esposa e falei assim, eu vou comprar doces, mas eu só vou dar doce para quem vier vestido de personagem da Reforma Protestante. Só vou dar doce para me vestir de Lutero, Calvino, Zwinglio. Eu acho que todos os doces vão ficar para a gente. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando eu trabalhava em Rio do Sul, a maior igreja de Rio do Sul era a igreja luterana. E os 2 anos que eu trabalhei ali, no dia 31, tinha discussão. E aí, os cristãos vão celebrar o Halloween, sim ou não? E eu sempre me perguntei, dentro da maior igreja da cidade, que era a igreja luterana, essa discussão não faz o menor sentido. Era o momento de nós celebrarmos a Reforma Protestante, que foi um marco na nossa história. É um marco que define a nossa identidade. E é por isso que separei aí todo esse mês de outubro, para nós conversarmos e destacarmos princípios, valores que nos distinguem, valores que nos identificam, valores que nos marcam. Passamos ali por somente a Escritura, ela é superior à tradição e a qualquer outra coisa, à cultura, a tudo. Ela é a nossa referência. Passamos ali por somente a fé é o único meio. Somente a graça é a única motivação. E somente Cristo. Cristo é a única pessoa capaz de providenciar a salvação. E chegamos no último princípio da Reforma Protestante, que é somente glórias a Deus. Ou no latim, bem meia boca que eu tenho, soli Deo glory, ou alguma coisa próxima disso, Somente glórias a Deus. O que acontecia na Idade Média que provoca, que motiva Lutero a trazer esse como quinto princípio? Primeira coisa, na Idade Média a gente tinha várias imagens que tinham o status de divino. Então Lutero falou assim, não, por mais que esses homens e mulheres tenham o seu valor e tenham sido brilhantes, muitas vezes, eles não devem ter esse status divino. Primeiro porque, como vimos na última semana, eles não têm a capacidade de intercessão. Somente Cristo é o único intercessor. Mas não apenas isso, somente Deus merece toda a honra e toda a glória. Eu não devo me debruçar, eu não devo adorar nenhum tipo de santo ou imagem, porque a glória deve ser dada somente a Deus. Mas não era somente os santos do passado que dividiam a glória de Deus, mas o próprio sacerdócio, papa, bispo, o próprio clero, a própria estrutura clérica ainda dividia essa glória. O papa era o representante de Deus, ele deveria ser beijado quando cumprimentado. Os padres, os bispos, eles tinham não esse status quase semi-divinos, se isolando nos mosteiros, depois se tornando padre e tudo mais, mas eles também, eles tinham um papel também de intercessão. Você confessava esses pecados e recebia ali algum tipo de punição, entre aspas, ou pagar alguma coisa, para que esses pecados fossem perdoados. Lutero olha para isso e diz o seguinte, olha, seja no perdão,
seja no relacionamento com Deus, ou seja em qualquer outra forma, a glória deve ser dada somente a Deus. É por isso que ele rompe com a igreja no seu tempo. Porque a glória devia ser dada só a Deus. A glória não tinha que ser dada a um templo monstruoso banhado a ouro, como tinham muitos naquele tempo, e tem até hoje, que são bonitos. Mas o templo não deve roubar a glória de Deus. A estrutura do sacerdócio não deve roubar a glória de Deus. O meio de perdão ou de relacionamento com Deus ou intercessão não deve roubar a glória de Deus. Por isso que eu quero destacar aqui o texto de Isaías, capítulo 42, no verso 8. Isaías capítulo 42, no verso 8 diz assim: Eu sou o Senhor. E aqui, a ideia de Yahvé, o nome de Deus que nem é pronunciado pelo judeu. Ele olhava aqui e falava Adonai. Não vou nem dizer o nome de Deus. Esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens, o meu louvor. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens, o meu louvor. 2000 anos se passaram. E parece que ainda hoje continuamos dividindo a glória de Deus. Seja com santos do passado, seja com sacerdotes, entre aspas, agora não mais o padre, bispo ou papa, mas na nossa nova estrutura, muitas vezes o pastor. Seja na forma da igreja, seja no nosso dia a dia mesmo, nós dividimos a glória que pertence somente a Deus. Seja no nosso próprio entretenimento gospel, quando a gente lida com um artista, será que eu vou num show do artista que eu gosto, que canta boas músicas, para glorificar a Deus? Eu me lembro há anos atrás, quando estava em alta ainda um determinado artista que fez muito sucesso, encheu estádios lá por volta de 2012, 2013, com músicas terríveis, mas ele encheu muitos lugares. E aí via a gente no show, com a faixa na cabeça, 100% fulano. É para a gente não entrar em detalhes, Não é pessoal, nada pessoal contra ele, que Deus abençoe, glórias a Deus, se ele alcançou e tudo certo. 100% fulano. Eu estou indo no lugar onde teoricamente haverá louvor e adoração, mas parece que a exaltação não é a Deus. Esse valor, esse princípio nos lembra que Deus não divide a sua glória com ninguém. Somente glórias a Deus. Primeiro me lembra que a glória deve ser dada somente a Deus na igreja. Da mesma forma que vinha acontecendo no tempo de Lutero, ainda que com uma roupagem nova, nós temos dividido a glória de Deus na igreja. Não basta mais a glória do poder de Deus no momento de culto. Eu preciso ter um estacionamento bacana, porque senão eu não vou naquela igreja, eu vou em outra. Eu preciso ter um ministério infantil, modelo. Eu preciso ter uma equipe de louvor invejável. Eu preciso ter um equipamento de mídia que impacte.
Mas a glória de Deus não é suficiente para eu exaltá-lo e adorá-lo de todo o meu coração junto à comunidade que se reúne em nome de Jesus Cristo. Parece que na igreja, muitas vezes, a glória de Deus não é suficiente. Eu preciso ir até aquele pastor fulano, ciclano que eu gosto de ouvir, tem que ser ele. Talvez se o pastor não é um comunicador exemplar, ele é só um pastor, coitado, né? Que está ali expondo as escrituras, muitas vezes com algumas limitações, sejam cognitivas, sejam intelectuais, de educação, ou de várias formas em muitas igrejas. Não, isso não é suficiente. Eu preciso de um comunicador modelo. Deus é glorificado quando a igreja se reúne, adora e expõe as escrituras, e não quando ela tem uma mega estrutura. Ainda que tudo isso seja excelente, se eu tenho condições de ter um ministério infantil e dar condições para as crianças, para ensiná-las com excelência, eu devo fazer para quê? Para que Deus seja glorificado. Não para atrair pessoas, não para ser uma igreja melhor do que a outra. Eu me lembro uma vez, estava numa roda de conversa, né, e fulano, fulana, você está com um filho pequeno, você precisa vir na minha igreja, porque na minha igreja o missão infantil é o melhor que tem. Eu falei assim, rapaz, a gente tem que começar a correr, porque o mercado está forte, concorrência. Não. Eu faço isso para a glória de Deus. Se eu vou ter equipamento de mídia adequado, se eu vou ter um ministério de louvor que encanta, glórias a Deus por isso. E se eu tiver um ministério infantil modelo, que são as coisas que mais aparecem em igreja hoje, né? Principalmente quem tem filho pequeno, e agora eu nunca olhei tanto para isso, agora eu estou começando a olhar por razões óbvias, né? Meu filho está aí chegando, então a gente já começa a se preocupar. Mas se eu tenho um ministério infantil modelo, se eu tenho um pastor que é excelente comunicador, se eu tenho um ministério de louvor que é espetacular, é aí que eu preciso tomar mais cuidado. Porque a minha tendência como pastor, quando eu sou elogiado, é falar assim, rapaz, eu sou bom mesmo. Aí eu me preparei, eu estudei, eu expus, eu tenho talento, né? Eu com o tempo me aprimorei, né? Isso a igreja só vai para frente comigo, porque eu sou bom. Ou o ministério de louvor, olha como a igreja está adorando, que bênção, nós realmente tocamos muito, ou cantamos muito. Isso é um veneno para qualquer igreja. Porque Deus não divide a sua glória, nem mesmo na igreja. E esse é um desafio para todos nós, especialmente nós que participamos de ministérios que estamos à frente. A minha vida inteira eu me envolvi, trabalhei especialmente em igrejas grandes, 3, 4 mil membros. E como era fácil conseguir voluntário para falar na escola bíblica. Para frequentar não, para falar. Né? Para frequentar dá mais trabalho. Mas para falar, fácil. Como era fácil encontrar alguém para fazer solo no louvor. Todo mundo do louvor queria fazer um solo. Até quem tocava, né? Se você não deixasse o guitarrista, uma hora ele emendava. Deu um espaço, ele começava. E o cara era bom. Ou baixista. Como era fácil encontrar alguém para pregar em um culto em que qualquer um dos pastores estivesse ausentes. Como era fácil encontrar alguém para falar lá na celebração de jovens, de adolescentes. Você nem precisava procurar, porque já tinha aquela lista das pessoas que pediam. Então você olhava, olha, o último foi fulano, a gente vem na ordem. E gente muitas vezes capacitada.
Agora vai achar alguém para lavar o banheiro. Vai achar alguém para ajudar nos bastidores. Aí ficava bem mais difícil. Por quê? Porque não aparecia. Pelo menos essa é a minha percepção. Agora, quando a gente entende um princípio como esse, não tem diferença entre o pastor que prega e aquele que prepara o café. E muitas vezes o pastor só está pregando acordado por causa do café. Então, o pessoal do café, ela tem um efeito muito maior do que o próprio pastor, porque senão ia estar dormindo, ia embaralhar tudo e a pregação ia sair toda confusa. Mas graças a Deus pelo café. Mas ninguém lembra de quem fez o café. Né? Lá no Ministério Infantil, todo mundo lembrava dos professores, mas a gente tinha lá o tio do corredor que não deixava as criaturas mais assim poderosas fugirem, porque a gente tinha fuga de crianças, né? Ou então os tios tinham que parar os pais que tentavam invadir, né? Então você tinha aquela figura que ninguém lembrava, mas que era fundamental, né? No estacionamento, quem ajudava a guardar os carros eram funções que ninguém sabia que estava ali. E na igreja, muitas vezes, a gente tem essas funções. Quem que troca uma lâmpada quando queima? Né? O Otávio aqui, ele já trocou aquele relógio, eu contei acho que 3 vezes. Acho que o ministério dele é com aquele relógio. Eu vou ser bem honesto, eu estou aqui desde novembro. Eu não reparei que tinha um relógio ali. Eu não reparei. Porque eu sou distraído, e no chá de bebê da Camila vocês perceberam, né, que a minha família me prejudicou. Porque na lista do que lembrar, colocaram assim, lembrar de levar a Camila. Né? E honestamente eu tenho potencial de esquecer. Não é? Então eu sou distraído. Mas graças a Deus, porque tem um irmão que está olhando o relógio e fala assim, eu não aguento ver esse relógio parado. Eu preciso trocar. Eu vou chegar aqui um dia, eu acho que vai ter outro relógio lá. Porque as pilhas não estão mais dando conta. Não é? Quem vê isso? Ninguém vê. Mas quando a gente entende que a glória deve ser dada somente a Deus, seja fazendo café, seja olhando as crianças, seja pregando no púlpito, não importa o papel que nós fazemos, a glória é dada somente a Deus. E a forma como eu vou executar essa função, ela tem que ser com excelência, porque Deus é glorificado na igreja, o único digno de glória. É Ele que nos motiva a cultuarmos. Não é a estrutura da igreja, não é aquilo que a igreja pode me oferecer que me motiva, mas é o Deus que me alcançou e é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu estou aqui porque eu tenho um Deus glorioso que me alcançou e não porque eu olho as vantagens que a igreja pode me oferecer. O pastor não deve ser glorificado pela sua habilidade de exposição. O músico não deve ser glorificado pelo seu talento. Mas Deus deve ser o único digno de glória. O pastor, quando prega, ele precisa apontar para Deus. O músico, quando canta, ele aponta para Deus. Eu não sou digno de glória, eu não sou digno de exaltação. O que eu faço aqui é exercer o dom e o talento que Ele me deu para a sua própria glória, porque Ele é um Deus zeloso e é um Deus que não divide a sua glória.
quando nós perdemos a dimensão de que toda a glória deve ser dada a Deus e de que Ele é o único digno de adoração, só Ele deve ser servido e adorado na igreja, nós deixamos de lado a atitude de servos redimidos e passamos a ter a mentalidade de clientes que pagam por um serviço. Eu já ouvi gente falar assim: olha, pastor, eu acho que a gente precisa melhorar isso e isso no Ministério Infantil, que o meu filho está lá, porque o meu dízimo é bom. Eu nem era o pastor presidente, eu era um coitado do auxiliar que não fazia quase nada lá na igreja. Eu olhei para a pessoa e falei assim: faz o seguinte, não, para de dar. Para de dar porque Deus precisa do seu dinheiro. E você não entendeu o que é o dízimo. Aqui não é um restaurante que você paga e tem o prato que você pagou. Se eu oferto na igreja é porque eu entendo a obra que Cristo fez por mim. E eu falei para ela: você ainda não entendeu a obra que Cristo fez por você. Isso aqui não é um clube. Não, é claro, eu tenho o papel como membro dessa igreja de fiscalizar o que está sendo feito com o dinheiro. Tenho. Eu preciso participar, preciso. A gente, nossa estrutura tem que ter 2 tesoureiros, você tem um vice-presidente que participa lá da tesouraria, você tem 3 pessoas envolvidas. Se a gente vai assinar um cheque, não é uma assinatura só, ou pelo menos se é, a gente tem que mudar, não deve ser. Tudo precisa passar por um processo, é claro. Mas o fato de eu ofertar, eu estou ofertando para a glória de Deus. Porque o dízimo e a oferta é um ato de adoração. E não porque eu devo exigir alguma coisa. Olha como essa mentalidade ela é mundana. E ela é suja. Quando eu perco de vista que Deus é o único digno de glória, eu deixo a mentalidade de servo e eu passo a ter a mentalidade de cliente. Eu venho, eu deixo o meu filho no Ministério Infantil e eu espero que ele seja bem tratado e tenha o melhor lá. E eu venho aqui porque ali é o melhor lugar. Eu escolho igreja como se eu estivesse escolhendo um clube. Eu vou em tal igreja porque as pessoas, eu gostei delas. Eu gostei da estrutura, eu gostei do louvor, eu gostei do Ministério Infantil, eu gostei do ambiente, eu gostei do café, eu gostei do evento. Não. Ser igreja é muito mais do que isso. E a igreja aponta para a glória de Deus. Deus, Ele não é somente glorioso. A glória não deve ser dada somente a Ele na igreja, mas principalmente na adoração. Esse tipo de tendência, ela é tão enraizada, nós tirarmos a glória de Deus na adoração, isso está tão enraizado do nosso ser, que isso invadiu os louvores. Hoje, quantos louvores não tem Deus como seu objeto? Fala daquilo que eu sinto, daquilo que Deus pode me dar, e muitas vezes são verdades bíblicas. Mas um ato de adoração, ela não tem o homem como seu objeto. O ato de adoração deve glorificar somente a Deus. Muitos louvores, você termina o louvor e pergunte-se: quem é o alvo dessa canção? Muitas vezes é difícil nós dizermos: é Deus. É Deus. Especialmente se você olhar para as canções que estão em alta. Por quê? Porque as pessoas já têm isso cravado no coração.
Eu preciso ser exaltado, as minhas necessidades precisam ser supridas na igreja. E esse louvor agora está suprindo a minha necessidade, muitas vezes até de carência. Isso não pode acontecer, porque Deus não divide a sua glória. Essa necessidade precisa ser amparada pela igreja, seja pelo discipulado, seja pela amizade, sejam por relacionamentos discipuladores, mas a adoração tem o seu único alvo: a glória de Deus, a sua pessoa e os seus feitos poderosos. Por isso fica um desafio: será que os nossos louvores glorificam a Deus ou apontam para o nosso ego? Eu sou um defensor de que precisamos encontrar, sim, canções contemporâneas, nossas, da nossa cultura principalmente, né? Não só essas canções americanas, né? Mas do nosso jeito, e quem sabe até dentro da igreja, compor canções. Precisamos fazer isso, mas como é difícil encontrar essas canções hoje em dia. Como é difícil. Porque parece que isso já está na nossa cultura, no nosso ambiente, em que eu preciso olhar para as minhas necessidades, eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para o homem, e muitas igrejas ainda são voltadas para o cliente. Eu não posso falar de pecado e arrependimento, porque senão um não crente não volta. Mas a igreja, a assembleia, é reunião de crente, não de não crente. O evangelismo é lá fora, é a igreja saindo, pregando o evangelho, pessoas se convertendo e se reunindo à igreja. Isso não faz sentido. A glória na adoração é somente dada a Deus. Mas Deus não deve ser glorificado apenas na minha vida eclesiástica, como igreja, estrutura ou adoração. Deus precisa e merece e é digno de todo louvor e adoração, e é objeto da minha exaltação, da minha adoração também na minha vida acadêmica e profissional. Quantos de nós, crentes, desde criancinha, sabe aquela criança que fala assim: fui gerado na igreja, eu não tenho uma memória que não seja na igreja. Tá? Eu pessoalmente sou dessa geração, né? Minha mãe cantou no coral a vida inteira. Aí você tinha aqueles bancos de madeira longo. Eu cansei de escorregar naquele banco, você vinha correndo, pulava, escorregava, saia lá do outro lado. Ajudava, acho que até a faxineira, ela nem limpava os bancos. Quem não gostava muito, eu acho que era minha mãe. Mas a faxineira devia gostar. Você escorregava, ensaio demorava, principalmente quando tinha cantata. Meu Deus, era a mesma música. E até a criança sabia de cor a música, de tanto que repetiam. Eu não sabia ler e sabia toda a cantata, né? Chegava uma hora que não aguentava, dormia no banco, né? E você é dessa criança, nasceu nem no berçário, você nasceu na maternidade da igreja, né? Quando você foi escolher uma faculdade para a sua carreira, você pensou: será que essa carreira vai glorificar a Deus? Você já pensou: será que essa minha profissão ela vai glorificar a Deus? Infelizmente, parece que esse tipo de decisão não é uma decisão espiritual. Faço um mestrado ou não faço? Faço um doutorado ou não faço? Faço um MBA ou não faço? Sigo carreira acadêmica, científica, vou dar aula em faculdade, ou eu vou seguir no trabalho, mais no mercado? Nos advogados, que área eu vou escolher? Trabalhista, criminal, vou virar juiz, vou virar um político, não é?
primeira pergunta que um crente que entende os princípios da reforma deveria fazer é a seguinte: de que forma a minha vida, nessa carreira, nesse negócio aos empresários e empreendedores, de que forma isso há de glorificar a Deus? A minha carreira, a minha vida profissional, o meu dia a dia, ele também deve glorificar a Deus, porque a minha vida é uma vida que adora a Deus em todos os seus aspectos. 1 Coríntios 10, 31. A maioria talvez já tenha esse texto de cor. Se não tem, é um bom texto para memorizar. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Percebe como Paulo, ele usa coisas tão banais? Olha, você está comendo? No meu caso, mais do que devia. Não é? Será que comer mais do que deve é para a glória de Deus? Provavelmente não. Você está bebendo? Ou o que você está bebendo? É para a glória de Deus? Ou qualquer outra coisa? Isso engloba qualquer outra coisa. Isso envolve a sua carreira, isso envolve a sua profissão. Se você é vendedor, a forma como você está vendendo. A forma como você é um funcionário no seu ambiente de trabalho. Ah, mas o meu chefe é terrível. Você tem glorificado a Deus com o seu chefe terrível? Pelo seu trabalho? Pela sua postura? Ah, mas eu fico em casa, eu decidi que eu não tenho uma profissão. A minha profissão é ser dona de casa, o do lar. Né? Você glorifica a Deus na sua casa. Tudo. As minhas decisões de carreira, minhas decisões acadêmicas, minhas decisões profissionais, seja ela pesquisa empresarial, técnica, tecnológica, ensino. A gente tem tantos professores, coordenadores aqui, né? Já falei, a gente vai montar ainda o Colégio Nova Esperança, né? E nem vai precisar fazer entrevista lá fora. Eu acho que a gente já tem o currículo todo aqui de professor, aqui já está pronto. Não é só começar. Eu faço isso para a glória de Deus? Ou a forma como eu faço glorifica a Deus? Por muito tempo, e era assim na Idade Média, por isso existiam os monastérios, a gente separa o sacro do profano. Uma coisa é a minha vida na igreja, o meu ministério na igreja, outra coisa é o meu dia a dia. Isso não só não é bíblico, como é diabólico. Eu, no meu trabalho, eu devo glorificar a Deus. Eu, no meu dia a dia, eu devo glorificar a Deus, porque somente Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Quando eu recebo uma promoção, ou efetuo um trabalho bem sucedido, ou então realizo uma venda de uma negociação difícil, será que o meu primeiro instinto é falar assim: poxa, estou ficando bom? Ou será que deveria ser o seguinte: glórias a Deus, porque até aqui Ele tem me conduzido, Ele tem me sustentado, e tudo que eu faço, tudo que eu sou, é para a glória dEle, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Somente glórias a Deus no dia a dia e em família. A glória a Deus não impacta só minhas decisões profissionais ou eclesiásticas, mas ela impacta também a minha família. Como é fácil
ser crente na igreja. A gente vem na igreja, todo crente tem o quê? Tem cara de crente, né? Você já tem aquela roupinha de crente, né? Você vem debaixo do braço com Bíblia de crente. E aí você tem na Bíblia, você vê até quem é mais e menos crente, né? Os mais crentes é aquelas Bíblias lá mais grossona, é aquelas Bíblias que até para expulsar demônios. Se alguém demoniado, você dá, mas já sai na hora, né? Bíblia poderosa. Me deram uma dessa lá no cu de posse, me deram aquela de estudo NVT, não é? Eu leio ela, tem que estar apoiada na mesa, que senão dói o braço, né? Aquela Bíblia de autoridade forte, não é? Mas como é difícil glorificar a Deus em casa. Como é difícil. Eu sei que eu já contei essa história aqui, mas a criança de 3 anos que me marcou muito, né? Filha de um diácono da igreja, chegou uma vez para mim. Eu não era pastor, né? Eu era só o tio da classinha, e ainda eu era o tio meia boca, que eu era auxiliar, né? Era adolescente, e eu era o tio legal, né? Porque tinha a tia lá que contava história e dava bronca, e eu era o tio que agitava as crianças, brincava e tá. Então todo mundo gostava de mim. E aí chegou a criança lá assim: tio, eu não queria nunca mais sair da igreja. Meu ego já foi lá em cima. Eu falei assim: eu sou bom mesmo, né? Eu não queria sair porque o meu pai é tão legal na igreja. Em casa ele briga comigo o tempo todo, ele briga com a minha mãe o tempo todo. E aqui na igreja ele elogia a gente. Será que o meu relacionamento familiar, ele glorifica a Deus? E esse menino era o filho de um dos diáconos da igreja. Naturalmente eu passei a bola para frente e falei: pastor, agora é problema teu. Você vai fazer, eu não sei. Como que está o nosso dia a dia? Como que está o meu relacionamento com o meu marido, com a minha esposa? É uma relação que glorifica a Deus? Como está o meu relacionamento com o meu pai, com a minha mãe, aqueles que moram com os pais, com os meus filhos, com os meus vizinhos? O maior desafio, né? Como está o meu relacionamento com o meu cunhado, né? Quando ele me pede dinheiro emprestado, né? Com os meus irmãos, com os meus primos. Ou será que eu virei um crente e me excluí da minha família, né? Não falo mais com ninguém, porque agora eu sou crente, minha família é igreja. Será que eu ficar na igreja de segunda a segunda e me excluir totalmente da minha família de sangue, seja ela crente ou não podendo servir de testemunha ali, será que isso glorifica a Deus? Não. Como tem sido esse tipo de relação? A reforma protestante, ela ignora o movimento de autorrealização e exaltação pessoal e busca em tudo a glória de Deus. A Bíblia é a autoridade. E a palavra que glorifica a salvação não depende de modo nenhum do homem, portanto, glorifica a Deus em todas as suas ações e pensamentos e devem refletir esse último princípio da nossa identidade cristã como evangélicos. Nós vivemos para a glória de Deus em qualquer esfera da nossa vida. Seja familiar, seja na igreja, seja na adoração, seja na profissão.
e podemos concluir essa série da Reforma Protestante. Resumindo os 5 princípios, eu gostei muito do resumo de um rapaz que eu não tenho ideia de quem é, que chama Douglas Castor. Eu peguei ele em um site, Creio na Bíblia, falando dos 5 solas da Escritura, isso em 23 de outubro de 2019, então já faz tempo. Nem sei se ele já mudou de ideia ou não, mas na época ele escreveu isso e eu achei muito interessante. Somos chamados a nos concentrar nas Escrituras, aceitar a salvação pela graça através da fé e magnificar a Cristo e viver para a glória de Deus. Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente glórias a Deus. A Escritura é a nossa base. A graça é a motivação, a fé é o meio, Cristo é a pessoa e a glória de Deus é o nosso alvo. É isso que nos distingue de qualquer outro grupo. O que podemos aprender com o princípio de somente a glória de Deus? Primeiro, Deus é o único digno de glória. Eu não sou digno de glória. O pastor não é digno de glória. Os músicos não são dignos de glória. Os ministros, aqueles que lideram os ministérios, que fazem a igreja funcionar, não são dignos de glória. Aquele que sai para evangelizar e alcança 2, 3 mil pessoas em uma pregação, como Pedro fez no primeiro século, ele não era digno de glória. Mas tudo isso é feito para a glória de Deus. Tudo que fazemos, seja na igreja, em casa ou no dia a dia, deve refletir e glorificar a Deus. A forma como olhamos as Escrituras, a salvação e vivemos as nossas vidas, deve glorificar a Deus. Os louvores e os eventos devem glorificar a Deus. Qualquer coisa que fazemos como igreja tem como seu principal alvo a glória de Deus. Nós não podemos exaltar nenhum homem, seja líder, pastor, cantor ou qualquer outra categoria, mais do que o Deus que nos alcançou, nos capacitou e nos salvou. Ele é o único digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Somente a glória, glórias a Deus, nos lembra que Ele é o único digno de ser exaltado em qualquer esfera das nossas vidas. Soli Deo Glory. Somente glórias a Deus. Nos lembra que Ele é o único digno de ser exaltado em qualquer esfera da nossa vida e da nossa história. Para finalizar, eu quero deixar aqui 2 desafios para nós. O primeiro desafio é essa primeira pergunta: de que forma Deus deve ser glorificado nas minhas escolhas, família ou vida eclesiástica? É olhar para nós, de que modo Deus deve ser glorificado. Talvez se até aqui você fale assim: olha, as minhas escolhas, eu não busquei a glória de Deus, eu busquei a minha autorrealização, eu busquei o meu sucesso, eu busquei dinheiro. Talvez é hora de mudar a chave e dizer o seguinte: de que forma as minhas escolhas daqui para frente precisam apontar para a glória de Deus? De que forma as minhas decisões em família precisam glorificar a Deus? De que forma a minha vida na igreja precisa glorificar a Deus? O que eu preciso fazer de prático? Então, primeiro você identifica o que
De repente você olha e fala assim, olha, eu estou precisando me envolver em algum ministério. Eu estou precisando me envolver com a vida da igreja. Eu preciso rever a minha carreira, a minha empresa, a minha profissão. Eu preciso rever a minha adoração. Agora, o que de prático você precisa realizar? É que hábitos você precisa mudar? Que ações práticas, realizáveis e que você consegue ponderar, você precisa fazer? Olha, se na igreja eu tenho vindo, eu tenho só sentado e eu preciso servir, então agora eu vou procurar o líder desse ministério e eu vou servir. Olha, se eu preciso mudar a atitude com a minha esposa, eu vou conversar com ela, eu vou sentar com ela, eu vou pedir perdão a ela e eu vou mudar. Olha, na minha empresa eu preciso glorificar a Deus, como que eu vou fazer isso? Que mudanças eu preciso fazer ali? Ou no meu trabalho, se eu sou empregado, olha, eu acho que chegar 20 minutos mais tarde todos os dias, além de me dar um risco de perder esse emprego, eu ainda não estou glorificando a Deus. Então agora eu vou acordar mais cedo, vou colocar 35 despertadores, né, porque eu gosto do soneca por 2 horas, mas eu vou adiantar esse processo. E eu vou chegar na hora. E eu vou parar de ficar olhando o Facebook no meu trabalho, porque eu não sou pago para olhar o Facebook no horário do meu trabalho. E eu vou glorificar a Deus, trabalhando para a glória dEle, naquilo que Ele colocou nas minhas mãos. Olha, nos meus relacionamentos eu preciso compartilhar o que Cristo fez na minha vida, e isso vai glorificá-lo. O que de prático? Que hábitos você precisa mudar? Que ações você precisa realizar? Esses são os 2 desafios. Identificar o que precisa mudar e estabelecer um plano de ação. Olha, é isso que eu preciso fazer. E vamos fazer isso para a glória de Deus, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Quero convidar todos a se colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, como é difícil, Senhor, muitas vezes nós deixarmos de lado as nossas expectativas, a nossa autorrealização e olharmos para a Tua glória. Mas, Senhor, que nessa manhã o alvo da nossa mente, do nosso coração, seja glorificar o Senhor. Seja aqui na igreja, e nesse sentido pedimos a Deus sabedoria e graça a toda a liderança dessa igreja, para que possamos fazer isso com excelência. Seja no nosso dia a dia, trabalho, família, que o Senhor seja glorificado. Oramos em nome de Jesus.